Bom dia a todos. Eu vou precisar muito da oração de vocês. Depois que eu gravei a última apresentação da minha família, é bom que vocês orem bastante para que o Ricardo volte de viagem com o coração bem tranquilo, a fim de que não seja a primeira e a última vez que eu esteja com vocês aqui. Quando você declara aquilo que você realmente faz em um hobby, e eu sei o coração palmeirense do Ricardo e como ele está sofrido ultimamente. E eu sei que alguns também aqui seguem ele até nisso. Portanto, já disse quem eu sou, o que a minha família gosta de fazer. Tivemos a oportunidade de nos apresentarmos nesses últimos 4 domingos. Estou com a equipe trabalhando durante a semana. Tem sido um prazer enorme, uma alegria, um cansaço, mas tem valido a pena. Aliás, nesses 4 domingos, e hoje nós estamos encerrando uma série, eu tenho sido, e eu creio que você também, muito desafiado naquilo que nós estamos ouvindo e tratando aqui, nas decisões para o ano que tem implicações para a nossa vida. E nós temos partido da premissa, essa que tem sido trabalhada pelo pastor Ricardo, onde a consciência da brevidade e fragilidade da vida torna bem mais claro o que de fato importa, transformando as nossas intenções em atitudes. E é interessante que essas decisões, elas têm sido muito bem trabalhadas quando o assunto é a espiritualidade, a família e no domingo passado a questão do trabalho ou da vocação. E nesse sentido, essas decisões, elas vão nos levar a pensar e a refletir, sobretudo hoje, sobre algo onde nós estamos inseridos, queiramos ou não, que é a sociedade. E certamente a palavra de Deus vai desafiar a mim e a você a fazer diferença nesse contexto que nós estamos vivendo ou sobrevivendo o nosso dia a dia. E para isso, a equipe pastoral, junto com o pastor Ricardo e sobretudo com a ajuda dele, nós sempre pensamos antes na questão da série, dos textos, de algumas ilustrações, e coube a mim hoje falar um pouco com vocês e para vocês, a partir daquilo que nós entendemos ser o Sermão do Monte. E logicamente que eu não vou me atrever aqui a falar sobre o Sermão do Monte. Eu vou me apegar num texto dessa passagem. Mas quando nós lemos o Sermão do Monte, nós somos muito desafiados, tanto no nosso caráter, como também na prática de vida, porque ali você olha e você tem o reflexo exato daquilo que você é, daquilo que você precisa mudar, e ainda do nosso serviço cristão, ou da nossa vida missional. O Sermão do Monte, ele é tão especial, e ele é tão desafiador, que quando você começa a ler sobre o assunto, você vai se deparar com comentaristas que vão dizer que aquilo que o Senhor Jesus está propondo ali, em Mateus capítulo 5 até o final do capítulo 7, não é algo para essa vida. Eles vão chegar à conclusão, alguns, lógico, que aquilo que o Senhor Jesus traz é tão difícil de se fazer, que não é possível você adotar e abraçar essas propostas para a sua vida no momento que você está vivendo. E só para vocês terem uma ideia disso,
se realmente o sermão é desafiador, eu trouxe aqui apenas alguns pequenos textos e exemplos do desafio em relação ao próximo. O primeiro deles está nos versículos 21 e 22 do capítulo 5. Quando Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá, ou seja, tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que vocês acham disso? Estão pensativos, né? Eu também fiquei assim quando eu li e disse: eu vou ter que pregar domingo que vem a respeito desse assunto. Mas vamos ver um outro exemplo, talvez um pouco mais tranquilo. Vocês ouviram o que foi dito, disse o Senhor Jesus: não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito faz pecar, arranque-o e lance-o fora. Vocês estão olhando comigo com o olho direito ou com o esquerdo? Jesus não pega leve. Jesus está falando para você e para mim o seguinte: se você faz parte, se você é um cidadão, uma cidadã do reino, vai ter que ter uma vida diferente. Porque a sua vida, ela não está circunscrita apenas à sua casa, onde todos te conhecem muito bem. Mas você está, sabe onde? Na sociedade. Você está lá no seu comércio, você está na sua escola, você está, enfim, em todos os lugares. Nós estamos diariamente em lugares diferentes. E nós estamos sendo desafiados pelo Senhor Jesus a ter decisões sérias que têm implicações para a vida. Mas espera, vamos tentar um outro, talvez um pouco melhor do que esse daqui. Porque senão nós vamos perder um dos olhos. Veja o outro exemplo. Não jurem de forma alguma, nem pelos céus, nem pela terra. Seja o seu sim, sim. O seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Mas tem aqueles juramentos assim que a gente pode fazer, né? Não são tão difíceis assim, então não vai trazer tanto problema. Ei, pensa no que o Senhor Jesus está falando. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Um outro. Vocês ouviram que foi dito olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também o quê? A outra. É isso que nós comumente fazemos. O ano passado eu estava fazendo uma visita junto com um presbítero a um casal de nossa igreja lá em São Paulo. Eu estava estacionando o carro e assim que eu estacionei um carro, chegou um ladrão do meu lado, colocou uma arma na minha cabeça e disse para mim assim: passa a carteira. O que você faria numa hora como essas? Ia pregar o sermão do monte pro ladrão? Não. Peguei minha carteira e dei para ele. Ele falou assim: você é muito bonzinho. Bonzinho, com uma arma na cabeça. Eu quero o seu celular também. Peguei meu celular e dei para ele. Aí ele olhou para o presbítero, ele até abaixou um pouquinho, porque estava sentado ao meu lado, eu estava dirigindo o carro. Ei, você! Me dá sua carteira. E aquele presbítero, acho que não conhecia bem esse versículo, demorou um pouquinho. Quero a carteira. Lógico que eu estou aqui sendo bem simplista naquilo que aconteceu, porque imagine aquilo que aquele camarada estava falando com uma arma na mão e tremendo o tempo todo. Eu falei: ai meu Deus do céu, né? Aí o presbítero pegou a carteira e, com a mão esquerda, deu. O outro colocou o braço bem na minha frente e eu percebi que o presbítero segurava a carteira para que o ladrão não levasse.
Deu vontade de falar para ele, cara, dá a carteira, dá tudo que você tem logo antes que esse camarada faça alguma coisa. Enfim, ele soltou a carteira. E o ladrão foi embora. E eu disse, Davi, estamos livres disso. Mas de repente o ladrão volta. Eu falei, o que você quer mais? Eu quero a chave do seu carro. Eu falei, mas você quer levar o carro? Não, eu quero a chave do seu carro. Mas por que você quer a chave do meu carro? Discutindo com o ladrão, é uma coisa maluca, né? Eu quero a chave do seu carro porque senão você vai ligar esse carro, vai vir por cima de mim, vai me atropelar e vai me matar. Eu quase disse para ele assim, rapaz, eu não vou fazer isso não. Eu conheço o que o Senhor Jesus fala. Aí dei a chave para ele. E aí eu entendo perfeitamente que existem momentos na nossa vida que você não precisa lutar contra o perverso. Que você tem que entender que aquilo que o Senhor Jesus fala, Ele tem razão, confia nele, faça aquilo que Ele realmente está falando. Último. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. O que você acha dessas propostas do Sermão do Monte, do Senhor Jesus, para as nossas vidas? Percebam vocês que nós estamos pegamos apenas alguns textos relacionados ao seu contato, à sua vida, ao seu relacionamento com o próximo. Mas existe um texto do Sermão do Monte onde o Senhor Jesus, Ele fala a respeito da nossa missão, tanto individual como comunitária, onde você será desafiado por Ele a fazer realmente a diferença, total diferença na sociedade onde você vive. E eu quero pedir para que você leia comigo esse texto que está aqui na tela. Vamos fazer isso juntos? Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Você está envolvido hoje em alguma atividade que realmente você reconhece que está abençoando vidas na nossa sociedade? Você tem feito isso? Você tem procurado separar parte do seu tempo, do seu dia, da sua semana, enfim, a fim de abençoar pessoas como sal da terra e como luz do mundo? É interessante que a primeira mensagem pregada aqui do tema focou muito a questão da nossa espiritualidade. Quando nós estamos vivendo uma íntima comunhão com o nosso Deus, você pode ter certeza que isso irá nos incomodar a ponto de você olhar com muito mais profundidade e carinho para a sua família. A partir do momento que você está vivendo com a sua família, o Espírito Santo que está dentro de você irá desafiar você a estender isso para o seu trabalho. E finalmente, quando você entende que no seu trabalho também você pode viver como sal e luz do mundo, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que está em nós e habita em nós, ele vai incomodar você para ser bênção na sociedade. No ano de 2000, eu fui desafiado pelo sofrimento de duas mães, que eu conhecia muito bem. Duas mães cujos 2 filhos estavam presos.
na casa de detenção do Carandiru. E eu acompanhei, pelo menos uma delas, todo o processo que culminou naquela prisão. E indiretamente de uma outra. O fato é que o sofrimento foi tão grande que essas mães, num certo momento, elas não tinham sequer mais a ajuda de pessoas da sua própria família. Detalhe, os 2 filhos eram meninos batizados na igreja e um deles, um frequentador assíduo da igreja. E de repente esses 2 que cometeram crimes diferentes foram parar no mesmo lugar, casa de detenção, Carandiru. O famoso Carandiru em São Paulo, que tinha uma população estimada em 2000 de 7 mil presos. É muita gente. E eu acompanhando essas mães, eu fui desafiado a visitar esses 2 rapazes lá no Carandiru. Só que não é tão simples você entrar numa casa de detenção como a gente entra, por exemplo, num hospital. O pastor geralmente tem acesso aos hospitais com a sua carteira de ministro, e ele entra e ele ali visita, ele ora, mas quando você quer fazer isso numa casa de detenção como o Carandiru na época, existe todo um processo. E eu havia dito para aquelas mães que faria de tudo para que eu pudesse entrar ali e ter contato com os filhos, a fim de que o coração delas pudesse estar mais confiantes. E é interessante que foi muito difícil eu entrar ali. Gente, eu ia quase todos os dias na tentativa de ter uma carteira para eu poder entrar ali, e todas as vezes que eu ia, eu era recebido como alguém que não podia entrar, porque precisava fazer um treinamento, e eu não queria, não tinha tempo para treinamento, eu só queria visitar os 2. E numa dessas conversas na secretaria, passou um senhor que ouviu a conversa e me chamou para o escritório dele. De repente eu estava diante do diretor-geral da casa de detenção, eu não sabia. E ele era um evangélico, ele é até hoje. Ele disse, mas qual é a finalidade de você vir para cá realmente? Eu disse para ele, expliquei para ele qual era a minha intenção. E ele disse assim, então eu vou dar uma carteira para você, eu vou assinar. É uma carteira para poucos, mas você tome muito cuidado ao entrar lá, porque precisa ter um treinamento e você não tem. E eu disse para ele na minha inocência, rapaz, eu estou visitando 2 homens que estão doentes. Ele falou, ok. Como é que você acha que eu devo ir vestido? Perguntei para ele. Como pastor, terno e gravata, Bíblia na mão, aquela coisa. Vá o mais simples possível. O mais simples. E de preferência, vá de cavanhaque. Eu falei, cavanhaque? Sim, vá de cavanhaque. Depois você vai entender o porquê. Eu falei, ok. Então nessa época, 2000, eu já tinha cavanhaque para aqueles que eu acho que estou copiando o Ricardo Agreste. Não é, pastor Silas? Já tínhamos. Lá estava eu munido de uma carteira assinada pelo diretor da casa de detenção. Naquele dia em especial, uma camisa branca simples, uma calça bege, um sapatinho assim, bem daquele desgastado para não dizer que eu estava entrando ali sendo superior. E é interessante que quando eu desci ali na Cruzeiro do Sul, passei pelo primeiro portão, enorme, eu notava que todo mundo olhava para mim assim, medindo assim, de cima embaixo. Todos os lugares. Primeiro portão, segundo portão. Eu percebia que de vez em quando eu passava, sabe quando alguém ri de você pelas costas? Falei, gente, o que está acontecendo? Nem perfume eu passei. Até que eu cheguei no local aonde eu teria que conversar antes de entrar e passar pelo último portão. O pastor não pode ser revistado como é a revista natural das pessoas que vão visitar os filhos, os presos e assim por diante. O pastor, ele só dá um tapinha no corpo, mas é interessante que o rapaz pegou a minha Bíblia, eu estava com a Bíblia, ele abria a Bíblia, ele mexia na Bíblia. Eu falei assim, mas por que você mexe tanto na minha Bíblia? Ele falou assim, porque muitos pastores entram aqui com drogas dentro da Bíblia. Eu falei, rapaz do céu. Ele me deu a Bíblia, me autorizou a entrar.
E quando eu saí, eu percebi mais um rindo nas minhas costas. Mas tudo bem, eu acho que é aquela coisa assim, né? É a primeira vez que ele está entrando, ele não sabe o que vai encontrar. Gente, quando eu entrei naquele lugar, eu ia no pavilhão 4. E eu só podia ir no pavilhão 4. Eu pedi indicação, porque você fica totalmente perdido naquele lugar. É muito grande. E eu notei assim que alguma coisa estava estranha mesmo, porque não eram apenas as pessoas que estavam fora do presídio, mas as que estavam dentro também olhavam muito para mim. Me indicaram onde era o pavilhão 4, eu cheguei no pavilhão 4 e fiquei ali na tentativa de reconhecer aquele menino que eu fora visitar, mas nada. Todos eles parecem que são iguais, todos eles, impressionante isso. Até que chega alguém e toca no meu ombro, e esse alguém estava acompanhado de 3 pessoas. Esse alguém que bateu no meu ombro chama-se William, forte, um negro muito forte, com correntes, pulseiras, tatuagens. E eu olhei para ele, ele olhou para mim e perguntou assim: quem é você? E aí eu comecei, o meu nome é Eduardo. Eu sei, mas o que você veio fazer aqui? Eu sou pastor, eu vim aqui compartilhar da palavra de Deus. Com quem? Com aquele que quiser. Aí eu pensei comigo, se for o William, estou perdido. Aí eu tive coragem e perguntei para ele, mas quem é você? Ele falou, eu sou o diretor daqui. Diretor. Mas o diretor não era o William que me falaram, o diretor do pavilhão 4. Porque cada pavilhão tinha o seu diretor. O diretor que haviam me dito não chamava o William. Ele falou assim, eu sou o diretor eleito pelos presos. Você não vai fazer nada aqui se não passar por mim. Mas como você é um dos nossos, você é um dos nossos? Eu falei assim, como assim eu sou um de vocês? Você está com calça bege e blusa branca, já percebeu que todo mundo dos presos aqui só usam isso? Ai, gente do céu. Eu era um deles. A única coisa que estava diferente em mim era o cavanhaque. E por conta disso, eu fiz amizade com esse William. E eu tinha abertura para fazer muitas coisas ali. Por exemplo, eu precisava de um lugar para ler a palavra de Deus, porque se eu fui visitar em um mês eu estava com 17 pessoas. Só que você, dentro de uma casa de detenção, você não pode se reunir, por exemplo, no pátio, com mais de 3 pessoas, porque eles creem que se você está reunido com muita gente, isso pode gerar um motim. Então você tem que ter um espaço. E cada pavilhão tinha o seu espaço, a sua igreja. Então imagine você que todos os pavilhões tinham lá as suas respectivas igrejas e nenhuma delas de cunho reformado ou tradicional. Em outras palavras, você não tinha lá um espaço da igreja presbiteriana, batista, metodista. Você tinha sim as igrejas neopentecostais em peso ali. E todas as vezes que eu chegava tentando ter aquele espaço, pelo menos para eu conversar com os presos, me era negado. Mas o William conseguiu, não sei se foi querendo mexer comigo, mas ele conseguiu o espaço da igreja católica para eu ler a Bíblia e falar com os presos. E ele me levou naquele espaço do tipo assim, eu vou mexer com esse pastor para saber se realmente ele vai querer ficar aqui com os presos. E eu cheguei naquele espaço, gente, e vocês sabem, idolatria, ídolos para tudo quanto é lado. Eu falei, William, sou pastor evangélico, rapaz, não fica bem eu ficar aqui. Ele chamou o zelador, mandou cobrir todas as imagens e falou, pastor, o lugar é seu. Eu era um deles. Não foi tão difícil entrar, mas foi difícil para sair com aquela roupa. Quem é você? Quem é você? O que você tem feito? Quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a pensar naquilo que Deus fez por nós. Será que você já parou para pensar o grande privilégio que eu e você temos de estar aqui?
Será que você já parou para pensar que um dia nós estávamos numa condição muito diferente dessa no mundo? E Deus nos resgatou dali, nos trouxe para aqui. E aqui nós temos recebido todo o preparo para sermos devolvidos ao mundo, para sermos sal da terra, para sermos luz do mundo. Todo esse processo de um Deus que chama, é um Deus que nos envia. E nos envia nos mais diferentes setores que você está vivendo, que você está agindo. Por isso que no contexto daquilo que nós conhecemos como eclesia, igreja, são aqueles que são chamados para fora. Por isso que eu digo que isso é um privilégio de poder realmente fazer diferença aonde quer que estejamos, privilégio de realizar obras de misericórdia e compaixão, privilégio de entendermos, como Bill Hybels diz, que a igreja é a esperança do mundo. A igreja é a esperança do mundo. E é interessante que a ênfase desse texto é esta. Quando você vai para o grego, lá está: vocês e tão somente vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Esse é o desafio do Senhor Jesus. Você está aqui porque alguém fez diferença na sua vida. Ninguém está aqui simplesmente porque de repente estava passando por uma das ruas de Campinas e veio para cá. Você está aqui porque alguém convidou. Você está aqui porque alguém falou do Evangelho do Senhor Jesus. Você está aqui porque alguém foi sal, porque alguém foi luz e abriu seus olhos para algo que realmente Deus está fazendo e quer fazer ainda mais. Este é um desafio de Jesus, dirigido aos seus discípulos, primeiramente ali, Mateus capítulo 5, e dirigido a todos os seus discípulos em todos os lugares e em todas as eras. O sal e sua função, preste um pouco de atenção nisso. O sal pode preservar. Essa é uma das funções do sal. Imagine você um pedaço de carne, e um pedaço de carne, naturalmente, ele já está na sua função de decomposição, haja vista os germes que estão sobre ele, ou algo que é natural do corpo do animal, ou algo que vem da atmosfera. Mas quando você coloca o sal nesse pedaço de carne, você está preservando ele para que não haja a decomposição. Nesse sentido, nós estamos observando que é justamente isso que o sal, através da vida de cada um de nós, está fazendo no mundo em que nós estamos. Preservando o mundo de uma decomposição que começou a partir de Gênesis capítulo 3. Outra função do sal é prover sabor, impedindo que o alimento fique insosso. Pastor Ricardo falou tanto em comida aqui domingo passado, né? Imagine você ter um pedaço de picanha sem sal, ou com um sal estragado. Aonde eu quero chegar? Quando você vai para a palavra de Deus, existe aquilo que nós entendemos ser a cosmovisão bíblica. E dentro da cosmovisão bíblica, você tem a criação. Deus criou o mundo e tudo quanto Deus criou era bom. Mas existe também aquilo que nós conhecemos como queda. E a partir da queda você passa a ver vidas sem sal, vidas insossas, dominadas pelo medo. Você vai encontrar vidas marcadas pela tristeza, vinculadas à desesperança. Você percebe que as pessoas começam a já não ter mais o sorriso nos seus lábios. Os seus dentes estão trincados, escondidos, por causa de retratos, muitas vezes, retratos esses amargos de uma vida. E toda sorte de caos moral que você vê no mundo e espiritual foi provocado por esta queda. Mas você vê em seguida aquilo que nós conhecemos como redenção. Se você teve dentro da cosmovisão
a criação que foi boa, se você teve a queda que provocou todo esse caos, tanto no ambiente como na vida das pessoas, você vê agora a esperança de redenção através do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que a partir de Jesus Cristo, eu e você somos cooperadores com Deus, conforme diz Paulo aos Coríntios, a fim de restaurarmos o homem na sua amizade, no seu relacionamento com Deus. Em outras palavras, Jesus desafia os seus discípulos. Vocês e tão somente vocês são sal da terra. Só vocês. Vocês vão conhecer pessoas boas. Vocês vão conhecer pessoas que estão envolvidas em boas obras. Mas só vocês podem preservar o mundo de ele ser pior do que está. Observe essa frase de Winston Churchill. Vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos. Posso contar para vocês rapidamente uma história que aconteceu dentro do Carandiru, pouco tempo depois que eu estava lá? O William descobriu que eu gostava de jogar futebol. E é interessante que o meu objetivo não era visitar apenas o pavilhão 4, o meu objetivo era visitar o pavilhão 9, onde estava o outro rapaz. Mas eu não conseguia permissão para entrar no pavilhão 9. E o William não podia fazer muita coisa nesse sentido, por quê? Porque o pavilhão 9 tinha outro diretor. E o William chegou para mim e disse assim, então você gosta de futebol? Eu falei, gosto. Então você está convidado, porque todos os domingos as famílias iam visitar, e eu ia aos domingos de manhã e ia às quintas-feiras à tarde. E no domingo de manhã eu acompanhava as famílias, comia com as famílias. Gente, era uma coisa interessante. Imagina você, 7 mil presos, no domingo era quase 20 mil pessoas dentro daquele lugar. E não tinha lugar, não tinha restaurante, não tinha mesa. Era só uma coberta que era colocada para evitar o calor e você ficava embaixo. E o William disse, nós vamos ter uma festa aqui dentro e nós vamos jogar contra o pavilhão 9 e você está convidado para ser o zagueiro do pavilhão 4. Eu, William, eu já conheço muita fama do futebol aqui na casa de detenção. E você quer que eu entre nessa? Afinal, você não é um de nós. Eu falei, sou, cara, mas eu não vou entrar nessa, não. Contra o pavilhão 9. Pavilhão 9 tem a maior torcida do Corinthians, que é a pavilhão 9. Não sei se vocês sabem disso. Aí eu disse para ele assim, eu não vou entrar nessa não, você me desculpe, mas antes de você entrar aqui, eles revistam. Imagina eu trazer a minha chuteira com... Nem chuteira tinha, gente. Mas eu não queria jogar. Ele falou, tá bom, ok. Você não é mais um dos nossos. Mas eu disse para ele que prestigiaria, eu ia torcer pelo pavilhão 4. Que ele ficasse tranquilo que na data eu estaria ali torcendo por eles. E no dia, imagine você, eu chegando com a minha Bíblia, acompanhar as famílias, e vamos para o jogo de futebol. Chega o William e diz assim, pastor, você será o juiz da partida. Será que alguém tem uma chuteira para mim? Eu falei, William, juiz, você está me colocando no fogo. Ele falou, pastor, é difícil arrumar aqui dentro alguém que não seja ladrão. Então, é você. E de repente eu percebi que eu estava tentando me esquivar daquilo, mas ele foi enfático, é você. Sabe aquele, é você? Eu falei, ok. Aí você faz aquela oração relâmpago, Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Fomos para o campo, de um lado do campo, pavilhão 9. Gente, uma loucura aquilo lá. Famílias, os caras. Do outro lado do campo, pavilhão 4, torcida. Dentro do campo, 11 caras do pavilhão 4 contra 11 caras do pavilhão 9 e eu no meio, pensando, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu?
Mas aí vem à nossa cabeça aquele negócio assim, eu tenho que ser o sal da terra aqui. Eu tenho que fazer diferença aqui. E a diferença muitas vezes você faz nesses contatos. Chamei os 2 capitões. Eu vou apitar a regra. Como se isso bastasse ali dentro, não é verdade? Mas eles entenderam, tudo bem. Começou o jogo. Um jogo assim muito disputado, aquela coisa toda, aquele campo de barro, um pouco de chuva, aquela coisa maluca. E de repente eu como juiz sem bandeirinha, porque ninguém queria ser bandeirinha, só eu mesmo para ser o juiz daquele negócio. De repente eu percebi que o centroavante do pavilhão 9 estava em total impedimento. Vocês sabem o que é impedimento, né? As mulheres também sabem. Ele estava sozinho, lá na frente, no lugar onde ele não podia estar. E eu fiquei, apito ou não apito? Apito ou não apito? Eu apitei. Quando eu apitei, o centroavante parou de correr. Pegou a bola, colocou no chão, olhou para mim e disse, juiz ladrão! Até aí tudo bem. Todo juiz é ladrão, para todo mundo. Você precisa sair. Eu falei, se eu sair agora por causa desse camarada, vai ficar ruim, né? É a minha despedida da casa de detenção. E eu ali perto do meio do campo pensando o que eu vou falar. Na verdade, o meu sentimento era falar para ele assim, meu amigo, se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Sabe? Mas tudo bem, eu fui. E eu confesso a você que eu estava mais para açúcar naquela hora do que para sal. Mas eu fui. E quando eu estava indo, sabe quem foi comigo ao meu lado? William. O William era o meu anjo da guarda. Eu devo muito ao William, não sei mais o que aconteceu com o William. Não tenho notícias nenhuma do William. Mas quando eu me cheguei perto daquele centroavante, ele olhou para o centroavante e disse assim, você não pode chamar o pastor de ladrão. Peça desculpas, porque não existe pastor ladrão. Há controvérsias, né? Aquele rapaz abaixou a cabeça. Desculpa. Eu peguei a bola, coloquei no chão de novo. Segue o jogo. Acabou o jogo. Aquele rapaz chegou perto de mim e falou assim, olha, realmente eu estava impedido. E eu quero pedir desculpa de novo porque eu expus você diante de todos aqui, chamando você de ladrão. O que eu posso fazer para reparar esse erro? Eu falei, o que você pode fazer? Quem é você? Ele falou, sou fulano de tal. E eu faço parte da diretoria entre aspas, do pavilhão 9. Eu falei, ok, o que você pode fazer por mim é arrumar um jeito de eu entrar no pavilhão 9, porque lá tem um menino assim, 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 que está isolado de todos e eu preciso ter contato com ele. E ele disse, é para já, pastor. Pode deixar que você vai entrar no pavilhão 9. Agora imagine vocês se eu não tivesse aceitado o convite de ser o juiz. Na verdade era para eu ter aceito o convite para jogar, mas eu me esquivei. O convite para ser juiz era um reforço para que eu pudesse entrar ali, porque Deus estava fazendo todas as coisas. E eu só fui entender isso depois, até o momento que eu tive a liberdade de entrar no pavilhão 9 e ali poder estar em contato com aquele rapaz que estava isolado por motivos dentro lá deles, há mais de 2 meses, sem contato com o sol, sem contato com pessoas, sem contato com a família. E foi ali no pavilhão 9 que eu encontrei a maior comunidade de sal da terra que eu pude ver diante dos meus olhos dentro da casa de detenção. Que foi a Igreja Assembleia de Deus, que tinha um espaço lá dentro para mais de 200 pessoas, com 4 cultos diários, todos lotados. Pavilhão 9. Pavilhão que em 1992 teve aquela chacina onde morreram 111 presos, sendo que 51 desses eram jovens com menos de 25 anos. Pavilhão 9, que tinha todas as marcas. Pavilhão 9, que era um grande horror.
mas que tinha ali a marca preciosa do sal, de pessoas que realmente estavam servindo e fazendo diferença. Pavilhão 9, onde eu conheci um pastor que foi convertido lá dentro e era agora o dirigente maior daquela comunidade. Vocês e tão somente vocês são o sal da terra. Mas preste atenção na questão da luz e sua função. Há muitas coisas que a nossa vida se depara. Quando nós somos desafiados a decisões que implicam para a vida, muitas vezes a nossa disposição é fazer aquilo que muitas vezes foi ensinado por um movimento conhecido como monasticismo. Monasticismo, ele ensinava que você devia se isolar do mundo, que você deveria entrar no monastério, ou que você deveria entrar na sua casa e ficar tão somente orando pelo mundo, orando pelas pessoas do mundo, orando pelas necessidades do mundo. Mas o monasticismo errou no objetivo principal da igreja, que é ser sal, que é ser luz. E a partir do século XVII, início do século XVIII, você se depara com outro movimento que atrapalhou muito esse processo, chamado o Iluminismo. E o Iluminismo, na verdade, ele propunha algo que está afetando até hoje as igrejas, que é a razão acima da fé. Aliás, o Iluminismo que nasceu na França, ele nasceu com este objetivo de despertar nas pessoas uma saída da escuridão que elas estavam vivendo. Por quê? Porque o movimento que existia antes era teocêntrico. Era a igreja que estava mostrando quais são os caminhos que deveriam ser traçados. E o Iluminismo diz, a igreja não. É a razão, é o homem, é a mulher. A partir daí, não é de se admirar que esse movimento afetou muito a vida cristã. É lógico que esse movimento trouxe crescimento em todas as áreas. A tecnologia, em tudo aquilo que você pensar, esse movimento ajudou. Porque o homem realmente ele passou a pensar e muitas coisas foram mudadas. Toda a facilidade que temos, hoje, sem dúvida alguma, nós temos que olhar para esse movimento e entender que de lá vieram boas propostas. No entanto, a partir daí, a igreja começou a entender que se a razão está acima da fé, a oração já não era tão necessária. A partir daí, a Bíblia já não era mais a palavra de Deus. E é por isso que você encontra muitos lugares onde sequer a Bíblia hoje é lida. A Bíblia contém, para muitos, não é a palavra de Deus como nós cremos. A partir daí, você começa a observar que a razão humana tragou a fé. Por quê? Porque os milagres, as doutrinas como o nascimento virginal de Cristo, céu, inferno, a ressurreição dos mortos, anjos e muitas outras verdades bíblicas foram totalmente rejeitadas. Tudo foi rejeitado. Não podemos negar os avanços, mas também não podemos negar que a igreja foi afetada. Porque a partir daí, as pessoas começaram a desacreditar naquilo que é, sem dúvida alguma, a função maior da igreja de estar fazendo diferença onde quer que ela esteja. A partir daí você começou a enfrentar aquilo que as igrejas hoje estão muitas vezes enfrentando, que é o liberalismo teológico. A partir daí as influências, elas fizeram com que as pessoas se reúnam em grupos, mas que não tem tanta necessidade de elas serem inseridas no mundo. Por isso que as palavras de Jesus continuam vivas e desafiadoras. Vocês e tão somente vocês
Vocês e tão somente vocês que têm a palavra. Vocês e tão somente vocês que realmente creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Vocês e tão somente vocês que têm investido a vida em oração. Uma das coisas que mais alegrou meu coração ao vir para cá e chegar aqui é saber que tem gente que ora, que existe um ministério de oração, que antes de eu subir ao púlpito ou subir os meus irmãos que vão conduzir ao púlpito, tem gente orando antes, tem gente orando depois dos cultos. A mesma liberdade que nós temos de pregar a palavra é a liberdade que nos leva a pregar a palavra com compromisso, que realmente faça diferença. É por isso que o mundo moderno acha que a igreja e seus adeptos são grandes loucos. Tudo isso é uma grande loucura. É por isso que o apóstolo Paulo também disse: visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. E que loucura é essa? É a loucura através da luz do mundo. Você se vê como uma luz que ilumina. O mundo está em trevas. O mundo está em decomposição. O mundo é carente de boas obras que mostrem quem Deus é. O mundo está clamando por ajuda. E a única esperança do mundo é a igreja de Cristo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse assim, Efésios 5:8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Vivam como filhos da luz. O Senhor Jesus, em João 8:12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E esse mesmo Jesus, Ele quer que, ligados a Ele, eu e você, sejamos a luz. Vocês, e tão somente vocês, são a luz do mundo. Na prática, sabe como isso acontece? Acontece com a diferença que você faz. Acontece com o aparecimento de você em qualquer lugar, por exemplo. Aonde você vai, você começa a ser notado como uma pessoa diferente, que nós chamamos de sal. As suas palavras são diferentes, a sua perspectiva de vida é diferente. Isso vai chamar a atenção das pessoas. De início, aquelas rodinhas onde muitas vezes tinham aquelas piadas, quando você chega, as pessoas dizem: ei, ele não pode, ele não quer ouvir isso. E quando você chama a atenção desta forma, você pode ter certeza que as pessoas que estão ao seu redor vão querer saber por que você é assim. Vão querer saber por que você é diferente. E é aí que você terá a oportunidade de dizer aquilo que aconteceu no seu coração. É aí que você terá a oportunidade de contar a sua história. É aí que você terá a oportunidade de falar a respeito do Senhor Jesus. É aí que você terá a oportunidade de dizer que você é assim, porque um dia você estava de uma outra forma e foi resgatado pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Estão entendendo? Vocês, e tão somente vocês, disse Jesus, são o sal da terra. Tão somente vocês são a luz do mundo. Agora preste atenção nisso. Ser sal da terra e luz do mundo, eu entendo como uma influência de alguém que decidiu viver a verdadeira, mas difícil, felicidade. Se eu terminasse minha mensagem aqui, talvez eu já teria cumprido o meu objetivo, que foi o objetivo que Jesus colocou: sejam sal, sejam luz.
amém, vamos sair daqui e vamos fazer a diferença. Só que tem uma coisa. Quando você começa a fazer diferença, quando você começa a agir, a viver como sal e como luz, você vai perceber que não é tão simples assim. Você vai perceber que muitas vezes haverá reação contrária àquilo que você é, àquilo que você faz. Muitas vezes você vai perceber que aquilo que você está falando em nome do Senhor Jesus e fazendo em nome do Senhor Jesus, existe da mesma forma controvérsias tremendas que vão machucar o seu coração, que vão trazer tristeza para você e que muitas vezes vão fazer com que você se afaste, que você desista e que você volte a ser simplesmente alguém que vai à igreja, à sua comunidade e ali fica. Ser sal, ser luz, é a influência de alguém que decidiu viver a vida e conhecer a verdadeira felicidade. John Stott diz que esse sermão é a parte mais conhecida, mas possivelmente a menos seguida dos ensinos de Jesus. E é verdade, irmãos. É só vocês lembrarem dos primeiros versículos que eu mostrei para vocês na introdução, para a gente chegar à conclusão de como é difícil, como é desafiador este sermão. E nesse sentido, quando nós pensamos na vida, que é breve, que é passageira, nós chegamos também à conclusão de que hoje nós precisamos decidir e não desistir. Nós precisamos entender que há em nós algo que vai preservar o mundo de ele ser pior. Nós temos que entender que há em nós uma palavra, uma proclamação que vai iluminar, que vai dar vida, que vai dar esperança. É por isso que o nosso envolvimento com a sociedade é algo que estava no coração do próprio Deus. É difícil, porque quem são os convocados aqui, de acordo com a palavra do Senhor Jesus, são os macários. Macários, no grego, tem o significado de bem-aventurados, felizes ou afortunados. E esses macários, esses discípulos que ouviram pela primeira vez este desafio do Senhor Jesus, são hoje os mesmos discípulos que somos nós que estamos ouvindo esse desafio mais uma vez na nossa vida. Nós somos os macários, ou devemos ser os macários. São os macários que são felizes não por causa das circunstâncias externas, porque quando as coisas estão boas, quando as situações estão indo bem, tudo legal, somos felizes. Mas as circunstâncias às vezes são adversas. Às vezes nós estamos em meio ao temporal, por isso que felizes não por causa das circunstâncias externas, mas por causa da fé pela qual recebem antecipadamente os benefícios que Deus lhes prometeu. Em outras palavras, eu não tenho nada para prometer para vocês, nem pastor Silas, nem pastor Ricardo, nem qualquer outro pastor dessa comunidade. Mas eu quero que vocês saibam que tem alguém que prometeu. E esse alguém foi aquele que nos enviou. Esse alguém é aquele que realmente nos chama, que nos prepara e que nos leva a viver como sal e luz. Este é o pastor supremo da igreja. Este é o Senhor Jesus Cristo. E eu termino mostrando para vocês um resumo das bem-aventuranças, para você entender quem são aqueles que são o sal e a luz do mundo. Porque antes de você ser sal e luz, você tem que ser um macário. Macário. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Existe aqui um desafio, mas existe uma promessa antecipada.
Pode ser pobre no espírito, mas entenda que você, como Macários, terá sem dúvida alguma o reino dos céus. Esse pobre aqui vem de uma palavra grega chamada pitoco, pequeno, para ser mais exato, indigente. É aquele que era conhecido nos tempos bíblicos como aquele que não tinha nada e vivia como uma criança desamparada na rua. E o Senhor Jesus diz para nós: bem-aventurados os humildes, esses meus filhos, esses meus discípulos, que vão entender da sua própria debilidade e vão reconhecer e confiar exclusivamente na graça de Deus. Está entendendo? Aquele que confia na graça de que Deus está no controle de todas as coisas, esse é o Macários. Esse está pronto para ir ser sal da terra e luz do mundo. E é bem diferente daqueles que são autoconfiantes, competentes e seguros de si, valores do mundo. Em segundo lugar, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Choram. Quando você começa a participar como sal e luz, haverão momentos que você estará chorando. E quando o Senhor Jesus fala bem-aventurado o que chora, não é aquele que está chorando porque está descascando uma cebola. Mas o Senhor Jesus está falando bem-aventurado aqueles que choram pelo seu próprio pecado. Bem-aventurado aqueles que choram pela falta de arrependimento de outras pessoas. Meus queridos, só entende isso quem está no front, quem está como sal, quem está como luz. Quantas vezes eu saí com o meu interior derrotado daquele lugar chamado casa da detenção, quando eu tentei falar da palavra de Deus para alguém, e esse alguém dizia: eu não quero ouvir você. Ou quantas vezes você vai falar para alguém sobre essa esperança bendita e as pessoas não lhe dão ouvidos, e você chora por isso. Quantas vezes você tem alguém na sua própria casa que você sabe que está a passos largos para o inferno, e você tenta mostrar para ela que há um caminho, há uma verdade e há uma vida, mas essa pessoa não ouve. Bem-aventurados que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Isso é muito diferente dos valores do mundo, onde os bem-aventurados são os caçadores de prazeres, os hedonistas, os bem-apessoados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humildes, ou a outra versão, mansos. Diz respeito às nossas reações diante das circunstâncias, diante das pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E é interessante que existe uma promessa, porque você estará sempre diante daquilo que é o modelo para o mundo, orgulhosos, poderosos, importantes, e o Senhor Jesus vem falando de humildade. Jesus diz assim que esses receberão por herança a terra. Que terra? Essa? Não. Nós esperamos novos céus e nova terra. É algo diferente. É algo prometido. É algo que virá quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja e trazer o juízo para o mundo. Jesus continua: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão satisfeitos. Pense comigo, por favor, fome e sede de justiça. Só que esse fome e desejo de justiça, na verdade, tem relação do desejo de comunhão com Deus. É a fome por Deus. É a alma de cada um de nós tendo desejo por alimentar-se de Deus. Bem-aventurados aqueles que têm fome por Deus, porque eles serão satisfeitos. Isso é promessa que se cumpre na vida dos discípulos que diariamente buscam em Deus o seu alimento, buscam na sua palavra o alimento, buscam nos grupos pequenos o seu alimento, buscam na comunhão maior da igreja o seu alimento.
Bem-aventurados. Isto é fome e sede de justiça. Bem diferente daquilo que o mundo pode dar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. É a compaixão ativa por aqueles que sofrem. Não pense vocês que eu me alegrei, que eu exultei quando eu entrei na casa de detenção. Se dependesse de mim, eu não faria aquilo. Quantas não foram as vezes que eu passava de metrô, ao lado da casa de detenção, eu olhava para aquele lugar e dizia, não, aí não, Senhor. Aí não. E eu tenho motivos na minha vida para não entrar naquele lugar. Entendam isso. Nós visitamos um asilo de mulheres, lá em São Paulo, já há 3 anos. É um lugar onde a gente aprendeu a exercer misericórdia. E é interessante que eu prego todas as vezes que eu vou lá, para mais ou menos 20 velhinhas. E eu tenho certeza que pelo menos 18 delas não entendem nada do que eu falo. Algumas, quando eu começo a pregar, elas começam a dormir. Tão gostoso que eu falo. Mas ai de mim, se eu não for junto com o grupo naquele asilo. Ai de mim. Ai de mim. E depois a gente conta algumas histórias do asilo para vocês saberem como é que Deus trabalha isso. Agora você fala, você gosta de asilo? Não gosto não. Eu não gosto de detenção. Eu não gosto de hospital. Mas eu sou sal da terra e sou luz do mundo. Eu preciso amar as pessoas que estão lá. E só uma forma de você entender isso. Quando você for o Macários. Quando você entender que esse mundo precisa de misericórdia. E quando você age com misericórdia, você também receberá misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que reconhecem o seu estado de corrupção. Mas em oração e na palavra lutam para viver uma íntima comunhão com o Senhor. Esses puros de coração, diferente dos valores do mundo, esses verão a Deus. É por isso mesmo que você às vezes encontra pessoas que você diz assim, poxa, parece que ela está numa intimidade muito maior com Deus do que eu, né? As orações dela são ouvidas, né? Nossa, a palavra dela é diferente, né? Sim, é verdade. Por quê? Porque ela vive numa intimidade com Deus todos os dias. E são essas pessoas que elas estão no mundo fazendo diferença. O maior presbítero que eu tive, infelizmente, faleceu. Ele era um sapateiro. E esse homem era um evangelista por excelência. Não havia uma pessoa que passasse por ele que não ouvisse o evangelho. Nenhuma. Até em elevador, fazendo visita comigo, ele pregava o evangelho. Coisas de 20 segundos. Impressionante, gente. E sabe que ele usava como artifício? Um pente. Ele pegava o pente do bolso, e nós estávamos no elevador, uma pessoa em frente, ele começava a pentear o cabelo, olhando para a pessoa assim, eu até ficava preocupado, né? Ele olhando, e dizia, você conhece Jesus? Aí começava. É coisa de 20 segundos, a pessoa já saía de lá, evangelizada. Sapateiro. Sapateiro. Ele era puro de coração, esse homem vivia com Deus, e a esposa dele hoje, viúva, a Dona Maria, é impressionante. É gente que tem um olhar diferente, palavra diferente, vida diferente. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são aqueles que quando vem a guerra, eles entram com a paz. Aquela mesma paz que o Senhor Jesus deu a cada um de nós, quando nós conhecemos. Todos aqueles que fazem ou promovem a paz são os pacificadores. Por isso que a Bíblia diz, quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam boas novas. Sal e luz, boas novas. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não se iluda não. Quando você entrar no mundo como sal e luz, você vai ver a reação. Por quê? Porque você vai ser perseguido. E os evangelhos, eles não nos iludem nisso.
Eles mostram como isso vai acontecer. Por isso que nós precisamos estar preparados. A todo instante, nós precisamos estar preparados por causa dessas perseguições que certamente virão sobre nós. Quero terminar com vocês. Antes de ser sal e luz, precisamos ter a certeza que somos macários. Diante dessas palavras do Senhor Jesus, bem-aventurados, bem-aventurados, que são os macários, você se vê como alguém que já experimentou essa graça do Senhor? Talvez o seu grande problema hoje em não conseguir ser um sal da terra ou luz do mundo esteja, sem dúvida alguma, nesse fato de você ainda não ter tido um encontro com Jesus. Nós precisamos ser macários, felizes. Felizes não por causa das circunstâncias, mas por causa dos benefícios da promessa de Deus. Você já herdou todas as coisas em Cristo Jesus. Segundo, considerando a brevidade da vida, que decisão você vai tomar diante do desafio de Jesus junto à sociedade? Qual a decisão que você vai tomar? Finalmente, veja o que Érico Veríssimo diz. Felicidade é a certeza de que nossa vida não está passando inutilmente. Nossa vida não está passando inutilmente. O desafio de eu sair de uma cidade como São Paulo, depois de ter vivido lá 50 anos, para vir para uma nova realidade, foi algo que está baseado não só na palavra de Deus, mas em palavras, frases como essas. A minha vida não pode passar inutilmente. Eu tenho que aceitar esse desafio. Esse é um grande desafio que vai trazer implicações não só para a minha vida pessoal, mas para a minha família. Vocês e tão somente vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perder o sabor, para nada mais prestará. Se a luz ficar escondida, boas obras não serão feitas e o mundo não verá a glória de Deus. Vamos prestar atenção nesse vídeo, em seguida nós vamos louvar ao Senhor. Em 2014, o mundo inteiro vai olhar para o Brasil. E tudo que a gente mais quer ver nessa Copa do Mundo é a rede adversária balançar. Mas quando a gente fala em rede adversária, não é apenas no gol que a gente pensa, mas em uma rede de pessoas envolvidas num esquema que afeta a vida de milhares de crianças e adolescentes no mundo todo. É a rede da exploração sexual infantil no turismo. Essa rede é formada por gente que quer movimentar milhões de reais sem respeitar os direitos de crianças e adolescentes. E é aí que entra a Renas. Porque se o adversário trabalha em rede, é através de uma rede nacional como a nossa que ele vai ser derrotado. E para marcar o início dessa luta, estamos lançando aqui um movimento. Bola na Rede. Uma mobilização que começa nas 12 cidades sedes da Copa e se espalha para todo o Brasil na luta contra a exploração sexual infantil. E essa rede já começou a funcionar desde o dia 18 de maio, com manifestações que chamaram a atenção da mídia e da população. Agora chegou a hora de você se envolver também. Bola na Rede. Um gol pelos direitos de crianças e adolescentes. De nada adiantará se o nosso sal perder a salinidade. De nada adiantará se a nossa luz perder o brilho. Eu quero desafiar vocês a fazerem diferença na sociedade. Meu desafio
é que haja decisões que tenham implicações para a nossa vida e para a vida de outras pessoas. Saia daqui hoje com esse objetivo. E se você realmente agir assim, pode ter certeza de que a glória de Deus será vista. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos. Obrigado, Deus, por reconhecermos que grande bênção é ser filhos do Senhor. E que privilégio é poder ser sal e luz. Queremos te agradecer, Senhor, porque antes mesmo de o Senhor nos enviar ao mundo para fazermos essa diferença, o Senhor mudou completamente o nosso coração. Obrigado a Deus porque o Senhor hoje nos vê como felizes, bem-aventurados. Obrigado a Deus pelas tuas promessas. Obrigado a Deus pelos benefícios que o Senhor já transmitiu e nós podemos desfrutar na nossa vida. Ó Deus, sabemos que estamos em transformação. Ainda não somos o que deveríamos ser. Vivemos, ó Deus, entre o já e o ainda não. Mas queremos, ó Deus, melhorar e muito naquilo que o Senhor nos chama, nos envia. Abençoe, ó Deus, esta comunidade. Abençoe todos aqueles que estão aqui presentes, bem como aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Ó Deus, que decisões e decisões possam estar sendo tomadas aqui. E que mais uma vez, ó Deus, que o nome do Senhor seja exaltado. E que a glória e a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja em nossas vidas. E assim com todo o teu povo espalhado pela face da terra, povo este que é sal e luz do mundo. Amém.